E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero comentar este comentário. Eu agradeço ao nosso amigo que enviou. E a ideia do meu canal é exatamente isso, é tornar um lugar onde as pessoas possam fazer os seus comentários e aí eu responder e a gente aprender junto, refletir e entender se eu continuo na minha estratégia, o porquê que eu continuo, se eu mudo ela. Mas antes de continuar, eu gostaria de deixar aqui um disclaimer avisando que esse conteúdo não é uma recomendação de compra ou de venda. A ideia aqui é educacional, no sentido de ensinar o que eu sei e o que eu entendo e trocar ideias e a gente aprender junto. Nenhum resultado do passado ele é garantia de resultado no futuro. Então a gente tem que analisar e nós individualmente refletir e tomar as decisões com o nosso dinheiro. E a ideia aqui é ajudar a gente a pensar sobre o dinheiro e a crescer e aposentar de uma forma melhor com o mercado financeiro. Tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, sabe qual é a minha estratégia? Nenhuma. Compro e nunca vendo. Isso desde 1997. Nessas décadas, eu só vejo o pequeno investidor girando a carteira e nunca enriquecendo. Esse comentário, ele vem desse vídeo aqui, tá? Aonde nesse vídeo eu falo que eu vendi a Localiza e comprei a Engie. A Engie. Então, assim, eu saí de uma empresa que, dentro da minha estratégia, ela não atende. E fui para uma empresa que agora ela entra na minha estratégia. Então, assim, como que eu posso, assim, explicar para vocês? Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês o que eu penso sobre nunca vender. Eu vou pegar aqui o exemplo da Americanas. A Americanas é uma empresa que aqui até na minha cidade, eu moro em Presidente Prudente, tinha um shopping chamado Americanas e tinha uma loja Americanas bem grande. Ainda tem, mas acho que ela é menor do que ela já foi. E assim, eu cresci ouvindo sobre lojas americanas. Então é uma empresa que ela me remete a algo bom. Aqui no Prudent Shop, que é o shopping maior, tem uma lojas americanas. E assim, por exemplo, você comprar chocolate lá é maravilhoso, é um preço muito acessível. E, e eu e onde eu quero chegar? Se eu olhar para nunca vender e olhar porque eu gosto ou porque eu não, tem um histórico bom, eu vou usar o emocional. Então a minha estratégia é tirar o emocional. Para quê? Para que quando uma empresa que eu acredito ser boa, ela começar a dar prejuízo, eu saia antes de dela acontecer o que aconteceu aqui. Vamos lá. Eu uso aqui o Peça ao Gemini para quando eu tenho uma dúvida na página e essa dúvida eu não, assim, é rápido para responder aqui. Então aqui eu perguntei para ele, ó. Eu vi isso aqui, né? Eu bati o olho aqui e falei, mas uma cotação a 12 mil reais aqui, como assim uma a Americanas, uma cotação virou 12 mil reais? Tem como nós, pessoas que estão começando, comprar uma ação da Americanas? E eu nunca ouvi falar que ela teve isso. Então eu fiz a pergunta aqui, ó, por que o preço nominal da ação custou tanto no histórico? Aqui eu escrevi errado, né? Mas eu quis dizer, é algum desdobramento? Aí ele responde, na verdade, o preço nominal da ação da Americanas nunca chegou a esses valores astronômicos. E ele vai explicar aqui que foi a questão de um grupamento. A bolsa de valores, quando uma ação vale menos de R$ 1, ela é chamada de penny stock na bolsa de valores brasileira. Eu acho que deve ser um conceito de outras bolsas também, mas eu vou falar que eu sei que isso acontece na B3. Quando chega abaixo de R$ 1, a bolsa tem um mecanismo que ela agrupa, né? Eu não sei se ela obriga ou se ela recomenda, isso aí dá para depois a gente pesquisar, mas o foco não é esse. Ela faz o grupamento. Então, se ela tá valendo R$ 1 e ela pode agrupar em 10, e aí uma ação que valia R$ 1 passa a valer uma ação não, né? Você junta, se você tem 10 ações que valem R$ 1, você junta em uma ação, você faz um grupamento,
e essa ação passa a valer R$10. Uma ação vale 10. No caso aqui, aqui, ó, elas foram, é isso mesmo, elas foram negociadas abaixo de R$1 por longos períodos, e a empresa realizou um grupamento de ação na proporção de 100 para 1. E aqui embaixo ele fala que no dia, tem uma data aqui, acho que é 1 de julho, sei lá quando que é. Aqui, 1 de julho, no final de julho de 2024. Ela estava custando, aí ela passou a custar, por exemplo, a 126 aqui. Esse topo, que na verdade não é 1.260, ela custava 126. Como grupou para 1.000, ela jogou o preço lá em cima. Então explica aqui o valor, tá? Mas não vamos olhar o valor porque tem esse grupamento. Vamos olhar o gráfico das oscilações. Então, quando eu olho para uma ação que está subindo, é obviamente que eu não vou vender. E tá bom, tô ganhando dinheiro, tá subindo e tal. Só que se a gente olhar o histórico de resultados da Americanas, eu acho que ela já dava sinal, né? Porque se a gente vir aqui, ó. Acho não, isso é certeza, né? Se a gente olhar aqui, o quarto item, ele é o lucro líquido. Se a gente olhar, eu peguei aqui para puxar os últimos 15 anos. Se a gente olhar o quarto item, repara que ela só dá prejuízo. Ó. Todo ano ela só dá prejuízo. Ó. Eu não sei se ela chegou em algum ano dar lucro. Ó, deu em 2021. Não sei se foi um lucro contábil, se foi alguma coisa que aconteceu para ela acontecer isso. Olha isso aqui. 12 bilhões de prejuízo líquido no ano. Então, para mim, isso aqui é um sinal de que mesmo que eu olhe para uma empresa que eu gosto, que me passa uma boa lembrança, que emocionalmente eu sou apegado à empresa, acho legal a empresa. Teve uma época que, meados ali de 2016, 2017, eu comprava muita coisa na Americanas.com. Tinha, se não me engano, a Submarino também. E eu comprava muito produtos no Submarino. Eu tinha cartão de crédito da Submarino com parceria com a Cetelem. Então, sempre foi uma empresa que me remete a algo positivo. Só que o histórico de lucro ou prejuízo líquido dela nunca foi bom. Então, eu vou manter, não vou vender. Isso que é o ponto. Eu, assim, ao amigo que comentou, muito obrigado pelo comentário. E aí vai a minha justificativa diante dos vídeos que eu estou fazendo do porquê que eu vendo, tá? Um outro exemplo é a Oi. Repara, Americanas, se a gente for no topo dela aqui, recuperação judicial. A Oi, recuperação judicial. E a mesma coisa. Se a gente pegar o histórico da Oi, esse aqui eu não cheguei, eu não lembro se eu abri aqui, mas eu vi até o final. 4. Olha só a Oi. 2010, 1 bilhão de lucro. 2011, 1 bilhão, pá. 2014. Aí aqui já começa a besteira. Que aí ela começa a dar prejuízo. Aí ela deu um lucro aqui em 2018, prejuízo, e só vai prejuízo. Teve um lucro aqui em 2024. Não sei se isso aqui é de venda, porque ela está passando por reestruturação. Essas informações eu não vou falar para não falar besteira. Mas normalmente, quando uma empresa está com muito tempo dando prejuízo e ela dá um lucro, depois ela dá prejuízo de novo, é porque ela está se reorganizando e alguma coisa aconteceu aqui. E repara, tá? Ela tá aqui em 11 centavos. Só que eu nem sei se ela vai reagrupar, porque eu acho que ela já fez vários agrupamentos. Eu não sei se aqui no site tem alguma coisa falando de agrupamento Não, isso aqui não fala. Tem uns sites que mostra quantas vezes a empresa fez agrupamento e desgrupamento. Agrupamento e desgrupamento, eu não sei os nomes. Juntou e separou as ações. Então, assim, em resumo geral, esse é o motivo pela qual eu faço essas vendas. E se você chegou até esse vídeo, aqui já encerra o assunto do vídeo, para ser justo, mas eu vou mostrar aqui mais uma coisa
que seria a minha estratégia, né? Porque eu acho que é válido eu ficar mostrando, porque quem está me assistindo, quem está me acompanhando, vai entendendo o porquê que eu faço o que eu faço. E aí você analisa e toma suas decisões e aprende comigo e me ensina também nos comentários. O seu canal comigo é os comentários e eu gosto de ler, gosto de refletir e gosto de aprender. E a minha ideia é criar uma comunidade aqui para a gente crescer junto. Tá, eu vou abrir aqui e eu já volto. Ó, aqui tá a minha carteira, tá? Essa aqui é só de ações, tá? Eu tenho 90% em renda fixa. Então aqui é 10% do que eu tenho de patrimônio. Pouquinho, mas tô crescendo e tô feliz pra caramba. Isso aqui tá me dando uma empolgação. Nossa, vocês não imaginam o quanto. Se você pausar o vídeo aí, dá pra você ler aqui, ó. O que é a minha estratégia. Vamos fazer o seguinte. Como eu já falei que eu já encerrei o assunto, você quer ficar aqui mais um pouco, eu vou ler aqui pra gente entender melhor isso aqui, ó. A minha estratégia consiste em fazer uma lista de todas as empresas da B3. Então eu vim aqui e eu fiz. Eu peguei todas as empresas listadas na B3 e, e coloquei aqui numa planilha. Depois de listá-las, eu analiso o lucro líquido recorrente nos últimos 5 trimestres. Então, se você reparar aqui, ó, são os lucros líquidos, tá? Isso aqui já é a seleção, tá? São as minhas 20 ações a quais eu invisto. Lembrando, não estou recomendando para você fazer nada. Não olhe para o ativo, olhe para a ideia, tá? E aí você analisa se a ideia faz sentido para você e você pensa no que você vai fazer com o seu dinheiro. Vamos lá. Então aqui, vou lá e vou voltar aqui no topo. Vou lá e vou olhar um por uma. Inclusive saiu ontem, hoje já saiu resultados. Eu preciso atualizar aqui. Talvez aconteça de eu fazer mais alguma troca. É lá aqui que eu tô falando que eu faço. Depois de listá-las, eu analiso o lucro líquido recorrente das 5 últimas. Então, 5 últimos lucros, né? Então, por exemplo, Sabesp, ela já saiu, mas eu não atualizei. Então, ela tá pegando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu colocar aqui o desse mês, eu apago aqui. E aí ele faz o recálculo e aí eu vou ordenar aqui de novo, tá? Para cada empresa, faço a média de lucro recorrente. Então, eu venho aqui é a Petrobras, eu somo os últimos 5 e divido ele por 5. Essas aqui são as médias. Aí, então, ordeno da maior média de lucro para a menor. Pode ver, ó. Maior até a maior. E se a gente olhar aqui, ó, como eu estava falando de Americanas, olha onde a Americanas está. De 318 empresas, ela está na minha estratégia na posição 298. Eu nunca sei falar as posições, mas 10º, beleza. Sei lá, 20º, beleza. Isso aqui eu nunca sei falar. Se você sabe falar, coloca aí. Qual que é a posição da Americanas? 298 no modo aí, né? No 10º e tal. Ela tá lá embaixo. Se a gente pegar a Oi, ver? 80, até que a Oi tá. Mas aqui também, ela nem na última vez que eu olhei no site que eu usava, que era o TrendView, nem tinha esses dados. E eu acho que agora, nesse aqui que eu tô olhando, que eu pulei agora pro Investidor 10, ele tem muito mais dados, isso aqui, e é público, isso que é legal. Se a gente vir aqui, ó, trimestral, 2 anos, vamos ver. Aí até dá pra me atualizar aqui. Ela tem, ó. Não, tá vendo como tá faltando? Ela parou de reportar. Então é isso que eu tô ali. Ela nem tá reportando mais. Então, no próprio tempo aqui, ó, daqui a pouco ela vai ficar zerada, nem tem os dados. Então, isso aqui praticamente não tá legal. Mas como é prejuízo, aqui tá positivo. Então, aqui seria tipo o amarelo. Porque aqui o que eu faço, para você entender. Vamos supor que aqui ele é um positivo verde. Aí ela caiu, continua no positivo, mas está menor, então eu ponho amarelo. Quando está vermelho, aqui está prejuízo, né? Então essas são a minha legenda aí. Deixa eu ver aqui. Perdi um pouco o raciocínio. Deixa eu voltar.
Aí então eu ordeno da média para menor, tá? E retiro todas as que têm um trimestre no prejuízo. Então eu sou extremamente rigoroso nessa parte, ó. A gente vira aqui, pode ver, ó. Vale, vender. Santander, por quê? Porque ela tá fazendo OPA. Ela tá no positivo, está listada, só que ela vai fazer uma OPA. A controladora do Santander quer comprar os 10% que ela tem. 90% da empresa do Santander já é da controladora espanhola. 10% está na mão dos acionistas, sendo eu, você ou as empresas, a BlackRock ou outras empresas que investem. E a controladora quer comprar, né, ela vai fazer uma troca por BDR. É um negócio assim, tá? É que é bastante detalhe, eu tenho medo de ficar falando e às vezes eu falar errado e depois dá ruim para você. Mas de modo geral é isso. A empresa controladora quer comprar essa parte mínima. Então, se ela já quer comprar, eu não vou ficar aqui parado com uma ação que daqui a pouco, sei lá, pode. Porque, ó, um outro exemplo. Quer ver? Eu vou abrir uma aqui que eu fiquei isso, que eu não sabia e eu aprendi. Essa empresa é mais um exemplo de não saber o que está fazendo. Isso aqui foi em 2018, 19 que eu fiz. O que eu fiz? Essa empresa, pode ver que ela já nem tem histórico, ó, faz tempo. Eu comprei ela e nunca vendi. Só que aconteceu, eu não sabia ver essa questão de prejuízo, de analisar, de entrar no RI, de ver vídeo na internet, eu não tinha essa. Eu só descobri que dava para comprar, achei barato, dois e pouco, aqui com 100 reais eu compro um monte de ação. Se essa empresa um dia valer 20 reais, 30 reais, eu tô com uma boa grana. Ou conforme passando o tempo, eu vou comprando mais, né? Eu só olhei isso. Não olhei mais nada. Olhei o preço e saí comprando. Um belo dia, falou da tal da OPA, né? E quando eu vi, eu ainda tenho alguns papéis dela. Só que assim não vale mais nada. Por quê? Porque ela saiu do mercado. Eu tive a chance de vender, não vendi. Na expectativa de que uma hora ela ia dar certo e ia. Então aqui é um caso de que eu não sei se eu consigo eu uso a Clear. A Clear não mostra essas quando ela deixa, quando ela sai, não mostra mais que você detém o papel ou alguma coisa do passado. Mesmo que for só a quantidade e a data que você tinha. Eu não tenho esse acesso, mas eu cheguei a ter Blut. Eu nem lembro o que era essa empresa. Eu não olhava nada, sou por isso que eu falo, por isso que eu acho que é válido essa troca de ideia. Porque a gente vai construindo a comunidade nesse sentido, de olhar. Deixa eu aqui pôr o máximo. Aqui, ó. E aqui ela tá. É uma empresa pequenininha. Prejuízo, lucro, 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 lucro. Eu vou pôr aqui menos anual, para ficar mais fácil. Ó, prejuízo e tal. Eu tava lá com ela, era mais ou menos. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que me ensinaram, numa empresa sobre bolsa. Então eu tava nessa empresa em 2018. Aí, ó. Era 2018. Ela ainda tava na bolsa. Aí depois ela começou a dar prejuízo, ó. E depois ela saiu da bolsa. Aí deixou de existir na bolsa. Ou seja, de modo geral, o prejuízo, quando ele vem recorrente, ele é um alerta, né? Só que eu prefiro, quando dá o prejuízo, trocar. No caso, eu não tenho Vale, não tenho Axia, que é a Eletrobras, não tenho a Prio, e tenho aqui outras empresas no lugar. Entende? Porque a própria estratégia já me tira da ação. Ah, mas você. Não, eu não quero esperar, eu já quero sair, põe uma outra boa que tá dando lucro e vamos embora. Deixa rolar, num longo prazo. Esse é o meu pensamento. Eu retiro todas as que têm um trimestre ruim, invisto nas primeiras desta lista, que são essas aqui atualmente. 5% do meu valor, aí tá a questão. Talvez você olhe aqui e fale, pô, o cara tá fazendo vídeo, comentando, tentando ensinar algum aprendizado dele com valor tão baixo. Sim. Por que eu tô fazendo isso? Porque assim, por alguns motivos. Eu tenho esse valor hoje. Mas eu trabalho,
tenho a minha renda, tô com esse canal agora, de repente, esse canal, vai saber, daqui a pouco começa a me dar uma renda. Tô com outras coisas aqui surgindo na minha cabeça para ganhar uma grana extra. E aí a ideia do extra é trazer e investir em ações. Essa é a ideia. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos eu esteja com 3, 4, 10 vezes esse valor, 30 vezes esse valor, injetando dinheiro. E no longo prazo, colhendo os rendimentos. Só que assim, eu prefiro ir aprendendo e criando a estratégia com um pouquinho do que eu esperar juntar um monte e tentar entrar e perder dinheiro. Repara bem, ó. O Ibovespa, no topo dele, foi a 199 mil. Atualmente, o Ibovespa está a 167,10. Ele perdeu, desde o topo, 32 mil pontos, tá? Seria, não sei se é pontos ou reais aqui, eu não sei se eu poderia falar reais. Acho que seria pontos aqui, nem é reais. Deixa eu tirar isso aqui. Depois eu faço essa correção. 32 mil pontos. Ou seja, ele caiu 16%. A minha estratégia, como é comprar uma ação todos os dias na mais descontada, ela acaba fazendo um preço médio e indo mais próximo do preço atual. Então, se a ação está caindo, conforme eu recompro, ela vai chegando mais perto. Se a ação está numa tendência de subir, conforme eu recompro, eu vou chegando mais próximo do preço atual. Então, eu ajusto a minha posição. Quando eu vou para isso, de ajustar a posição, eu evito de comprar uma empresa que está subindo demais e eu vou pagar caro, ou caindo demais e eu vou entrar numa empresa que talvez esteja caindo demais e vai... mas porque tá ficando, o seu fundamento está ruim. Então isso aqui é um controle totalmente racional. Eu elimino toda a minha emoção. Eu não vou comprar Americanas. Por exemplo, tem uma empresa, a MRV, eu gosto da empresa. Aqui na minha cidade tem bastante apartamentos dela. Mas ela tá, sei lá, em qual posição na minha carteira. Não vou olhar para ela. Vou olhar para as 20 melhores. Poxa, Petrobras, 32 bilhões de lucros. Itaú, 11 bilhões, na média, tá? Dos últimos 5 trimestres aqui. Entende que eu olho para empresas saudáveis, empresas que elas não estão prometendo que vai ser boa no futuro. Elas estão entregando. Só que, obviamente, por que eu saio? Porque, olhando para o passado, eu não posso pensar que vai ser garantia para o futuro. Então, quando o lucro, o prejuízo, eu já saio e vou deitar minha cabeça no meu travesseiro em paz. Por quê? Porque eu estou trabalhando dessa maneira. Então, para finalizar aqui, 5% em cada posição. Todo dia eu entro na carteira, eu ordeno aqui, ó. Eu poderia chegar aqui e ordeno para baixo, para cima. Poderia vir aqui e falar qual é a que mais caiu ontem. Porque o mercado não abriu ainda, né? Então, qual que mais caiu ontem? Sabesp. Qual que mais subiu ontem? Redditor. Aqui tá bagunçado, né? Tá, então eu vou comprar a que mais está descontada hoje, que seria a Itaúsa. Não é recomendação de compra, tá? Só estou comentando o que eu vou fazer hoje. Não é para você fazer igual eu, sem você pensar. E aí é por sua conta e risco, tá? Não estou indicando nada. Todo dia eu compro uma. Essa compra é realizada com dinheiro novo, ou seja, dinheiro do meu salário ou de alguma coisa, renda extra, e com os dividendos. Aí os dividendos eu não tiro. Eu nunca não saco o dinheiro. E é legal porque, por exemplo, aqui nos proventos, hoje o Banco Pactual liberou 3,10, só que não liberou hoje, né? Ele libera 2 dias antes, porque quando ele fala que paga no dia 14, na verdade é dia 12, por causa do dia, se a gente vir aqui, ó, do D2, né? Então, praticamente já cai aqui e fica disponível 2 dias antes. Mas, no caso aqui, para contabilizar e para deixar ajustado, eu coloco as datas certinhas, tá? Então, ele, por exemplo, ele pagou 3,10. E eu vou comprar hoje uma Itaúsa a 12,44, que é o preço do fechamento de hoje. Não que eu vou comprar, né? Ontem ela fechou nisso o valor. Olha que legal. Isso aqui que eu tô gostando. Então,
Ah, eu comprei ela a 2,44. Ou possivelmente vou comprar. Menos 3,10 que veio do Banco Pactual. A ação hoje, para mim, da Itaúsa, ela vai sair mais barata. Entendeu? Ela vai sair por 9,34. Eu faço a compra, transfiro o dinheiro para o saldo não ficar negativo lá na corretora e tô tranquilo. E tô fazendo isso aos poucos. Mas por que que você está comprando só uma? Porque eu tô fazendo a minha reserva de emergência e tô mandando o maior aporte para a minha reserva de emergência. Quando eu atingir o valor de 6 meses do meu salário dentro da reserva de emergência, aí eu vou começar a colocar mais dinheiro em ações, tá? De modo geral, é isso. E, bom, essa é a estratégia. Entende que para que eu continue com a minha estratégia, isso me dá paz, está me dando rentabilidade, me deixa com empresas que estão. Olha só os históricos aqui, os 5 últimos históricos dessas empresas. São históricos, tem as oscilações, porque saldo positivo bom, deu uma queda, deu uma queda, deu uma queda, subiu positivo. Mas são empresas que estão entregando lucros, né? Então eu estou investindo nelas e elas estão pagando para mim os dividendos. E aí eu estou formando uma carteira que, no meu ponto de vista, é com empresas boas para o longo prazo. Tem empresa aqui que eu tenho certeza que, assim, não é certeza, né? Porque até porque Vale, ela deu prejuízo. Então, no caso, tive que sair de Vale. Mas são empresas que dificilmente vão dar prejuízo, mas que, poxa, eu troquei Localiza, que é uma boa empresa, por Engie, que é outra boa empresa. Eu troquei uma boa por outra boa. Mas aqui nesse período a Vale não está entregando uma saúde 100% ali em pensando em lucro. Eu sei que tem muita gente que vai falar que eu tô errado, que eu não deveria pensar, que tem os custos, tal, tal, tal. Mas o que eu quero deixar claro é primeiro explicar o porquê que eu faço o que eu faço. E segundo, por isso que eu falo de você parar para você pensar no que você vai fazer. Porque aí você que está tomando a decisão com base em dados, com base em aprendizado. E se der certo, a culpa é sua. E se der errado também, né? Ah, eu tenho um cara lá na internet que ele faz assim. Se der errado, a culpa vai ser minha para mim. Eu estou dizendo como que eu faço a minha estratégia e os porquês. E aí você analisa. Tá bom? De modo geral, respondendo ao nosso amigo, é isso, né? Assim, respeito a opinião dele, fiquei muito feliz. Na verdade, é o primeiro comentário do canal. Depois, eu tenho esse canal há muitos anos, sempre postei algumas coisas. Eu apaguei tudo e comecei recentemente, mês passado, a postar coisas novas disso que eu tô amando, que é essa questão do investimento. Eu tô amando ver o dinheiro pingar e crescer, sem eu fazer nada. Ah, tô assistindo um jogo à noite, final de semana tô em casa, tô na casa da minha mãe, em qualquer lugar, e o dinheiro tá lá, reservado, trabalhando para mim, e isso tem me dado muita tranquilidade. E como eu já estou um tempo com essa estratégia, eu percebi que mesmo que o mercado de ações está, ontem mesmo, o Sabesp caindo 7%. Tá tranquilo. Na minha cabeça, é uma boa empresa que está dando lucro e que está ficando mais barata. É uma promoção. Ela chegou a custar, acho que 40, sei lá, quanto que foi, o topo dela. Agora ela está em promoção. Então eu vou comprar. Ontem, essa semana eu comprei essa peça. Então eu paguei mais barato. Ah, mas ela caiu, é ruim. Eu não enxergo como ruim quando uma. Se ela é uma boa empresa, eu não enxergo como ruim. Se ela fosse uma má empresa, e aí tá caindo, eu já ia ficar preocupado. Como é uma boa empresa, pode cair que eu vou comprar mais. E a ideia também é que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês, se der certo, tá registrado, por que que eu tô seguindo essa estratégia e tá dando certo. Se der errado, eu não tenho problema nenhum de mudar a estratégia. Falar, pessoal, eu comecei a perceber que não tá compensando. Eu vou mudar a minha estratégia, vou pôr umas regras aqui, essa regra atual não vai ser mais essa, eu vou para cá, eu vou para lá e tá tudo tranquilo. Beleza? Desculpa o vídeo longo, mas eu acho que foi necessário para explicar todo esse contexto. E obrigado se você assistiu até aqui. Vou pedir aí para você fazer igual o nosso amigo.
deixar aí nos comentários suas dúvidas, suas críticas e a sua sugestão. De repente, o seu comentário pode virar um tema de um vídeo, e aí a gente vai crescendo junto e crescendo tanto de conhecimento como em dinheiro, né? Porque o meu foco é a aposentadoria. Eu coloquei na minha cabeça que eu não. Ano passado eu passei um aperto financeiro e eu falei: não, não vou mais viver essa vida doida. Eu vou fazer planejamento, eu vou guardar dinheiro, vou sair de dívida, vou quitar tudo e vou começar a fazer reserva de emergência e investir. Para quando eu chegar lá na frente eu poder esticar minhas pernas e não ter que ficar preocupando com dinheiro ou com renda. Vai estar caindo dinheiro todo mês e eu vou ficar tranquilo. Espero que esse seja o seu objetivo e se for, vamos juntos nessa jornada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.